Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, quarta-feira, dia 21 de junho, se prepara aposentado e pensionista do INSS, pois eu vou trazer para vocês 14º salário mais pagamentos liberados. E hoje temos novidades. Hoje eu tenho aqui notícia boa para você, aposentado e pensionista. Hoje prepara aí, porque o governo anunciou novidades. E desde ontem está sendo publicado no Diário Oficial da União, medida provisória, informações novas, informações importantes e que vocês precisam saber. Então fica ligados, porque hoje dentro desse boletim eu trarei para vocês agora 5 notícias de utilidade pública ao aposentado e pensionista do INSS. 5 notícias aqui agora, fresquinha para vocês. Então você não pode perder não. Fica comigo aí, porque eu vou trazer notícia aqui de qualidade para vocês, tudo bem? Antes de eu começar com a primeira notícia, eu queria convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Então, tudo sobre aposentado e pensionista eu trago aqui no vídeo e eu trago em boletim com resumo com as principais notícias. E você não pode perder, tá? Também convido vocês a seguirem nossa página no Facebook. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar informação aonde você estiver. E lá no Face tem um grupo de apoio para poder tirar dúvida entre os inscritos. Então eu espero você lá. Hoje à tarde eu estarei lá no Face, eu espero vocês lá, hein? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e olha só que bomba. Já vou começar com a primeira bomba, com a primeira boa notícia. Ontem o governo assinou a medida provisória que volta aí o Bolsa Família, né? Se tornou lei. E o que acontece, gente? Além dessa medida provisória do Bolsa Família, voltou também a possibilidade do empréstimo consignado para as pessoas que recebem o BPC-Loas. Então, o BPC, desde março desse ano, que não conseguiam contratar empréstimo consignado, já que o governo Lula revogou a lei que o Bolsonaro tinha autorizado, né? Mas isso não deu certo e o governo não teve escolha. O Congresso voltou para que o BPC pudesse contratar crédito consignado e o governo teve que sancionar. Então, ontem foi sancionado, agora você do BPC pode voltar a contratar empréstimo, porém tem que seguir as regras, né? Quais são as regras? Quem já fez empréstimo de BPC-Loas, pegou 15 mil ano passado, esse ano, não consegue contratar mais, porque você tem uma margem, você tem um limite que você pode gastar no seu salário com parcela consignada. Se não tivesse esse limite e você pudesse contratar mais empréstimo ainda, você ia comprometer praticamente todo o seu salário com dívida do empréstimo, e isso não pode. Você só pode, agora pela lei, comprometer até 35% da margem, sendo 30% para empréstimo e 5% para cartão. O aposentado e o pensionista, ele continua podendo contratar até 45% do salário para margem de empréstimo, sendo 35% para empréstimo e 10% para cartão, pois cada cartão é 5% e o aposentado e pensionista tem direito a 2 cartões, tá? Uma outra questão também. Você tem que ter margem disponível, tanto aposentado quanto pensionista, quanto BPC. Então, se você não tem no mínimo R$30, você não consegue. O aposentado por invalidez, ele só consegue contratar empréstimo consignado se o aposentado por invalidez tiver mais que 60 anos, né? A partir de 60 anos, ou ele tenha 15 anos ou mais de benefício. Quem não atender essa regra, pela internet, os bancos não aprovam o empréstimo consignado. Você tem que tentar fazer presencialmente, tá? Os demais beneficiários já é mais tranquilo, né? Aposentado e pensionista, aposentado por idade, por tempo de contribuição é mais tranquilo, porque aí é só olhar a questão da sua margem, ver se você tem no mínimo R$30 de margem disponível para você conseguir contratar e se você tem mais de 90 dias de benefício. Pensão por morte tem que se atentar à idade que termina o benefício. Quem não tem o benefício de pensão por morte vitalícia, você precisa, né, ou ver quando que vence, por causa do parcelamento do seu empréstimo. Então tem banco que não libera, tem que ter no mínimo 24 meses de parcelamento.
Então, tudo isso são regrinhas que é importante conhecer, mas a nossa equipe analisa, então não fique focado nessas regras, né? O importante é só você ter uma noção que pode ser que mesmo você sendo beneficiário, você não consiga o crédito, porque não atende alguma dessas regrinhas burocráticas que é do próprio banco, tá? Uma questão aqui, então, rapidinho. Você é aposentado, pensionista ou BPC Loas que possui R$30 ou mais de margem, quer contratar empréstimo consignado com segurança com a ajuda do Alô INSS, porque o Alô INSS vai acompanhar a sua proposta. O Alô INSS vai ficar com você garantindo que você vai receber o dinheiro, né? Se o banco averbar, ele tem que te pagar. Então a nossa equipe vai ficar junto, cobrando, acompanhando até você confirmar que o dinheiro caiu na sua conta. Porque às vezes quando você faz direto com o banco pode te lesar, o banco pode te trazer uma série de problemas aí para você no futuro. Então se você quiser ter tranquilidade na contratação e ter alguém que entenda do assunto para intermediar, ajudar, conferir, garantir que você vai receber o seu contrato, né? Para você ler, saber o que você está contratando, tudo certinho, é só chamar a nossa equipe, que é a equipe do Alô INSS. Lembrando que o Alô INSS só atende exclusivamente por esse número que está aqui na tela, DDD 91, mas atende todo o Brasil, número 988770143. Se alguém te chamar por outro número falando que é do Alô INSS, gente, não caia, é golpe. A Alô INSS não trabalha com parcerias, o Alô INSS trabalha exclusivamente com a equipe própria, justamente para dar mais segurança para você na sua digitação. Então, o nosso número, antes de falar, mandar os documentos, confira se você está falando com a gente mesmo. Veja o número, confira o número, anota esse número no papel e veja se é. Ou clique direto no link, né? Que é o link que eu deixo no primeiro comentário, que direciona exatamente para esse número, para você ter certeza que é o Alô INSS que você está falando, que você está enviando seus documentos, tudo bem? Olha só! Agora eu vou trazer aqui outras informações para vocês aposentados. A charada do dia de hoje foi enviado pelo nosso querido Jorge Borges. Jorge, tudo bem com você, meu amor? Beijo grande, obrigada pelo envio da charada. O Jorge é inscrito do canal INSS e deixou essa charada. Vamos ver se vamos acertar? O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. O que será que é que cai em pé e corre deitado? Essa foi a charada do Jorge. Eu quero ver vocês acertar. Vão deixando aí nos comentários. Gente, charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças mentais como Alzheimer. Então participe por você, né, pela sua saúde mental, e também deixe sua charada ajudando outras pessoas. Faça como o Jorge Borges fez, escreva a charada para facilitar a gente achar a sua mensagem no meio de outras mensagens. Escreva a charada e deixa a resposta junto, pois sem resposta não tem como colocar no canal. Eu espero que amanhã seja a sua charada selecionada, mas hoje foi a do nosso querido Jorge Borges, por isso é um agradecimento especial para ele. E eu quero ver você acertar o que é que cai em pé e corre deitado. Vai comentando aí, já eu vou trazer a resposta. E o consignado, como eu falei para vocês, os principais bancos, né, suspenderam aí o consignado e mais uma vez as pessoas aposentadas levaram algo ruim. Por quê? Muita gente precisando de dinheiro. E o que aconteceu? Os bancos suspenderam o empréstimo consignado para aposentado e pensionista. A maioria dos bancos ainda estão liberando, mas alguns bancos estão deixando de emprestar dinheiro para aposentado, achando que a taxa de juros está reduzida. Olha só, gente, a taxa de juros é 1,97 ao mês. E tem banco achando que ainda é pouco. O que vocês acham disso? E aconteceu, gente, porque quando o governo reduziu a taxa de juros, né, de 2,14 para 1,70, muitos bancos caíram fora. Disseram que não tem como ter lucratividade com essa taxa, né? Inclusive Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tudo isso. E aí o próprio ministro Haddad, ele já havia alertado a Previdência sobre isso. Os bancos não iam fazer mesmo uma diminuição dos juros como essa, mas o governo teve que voltar atrás, subir e aumentar a taxa de juros para 1,97% ao mês. E agora, os aposentados estão conseguindo contratar o empréstimo normalmente. Mas eu quis trazer essa notícia para vocês para explicar o quanto que os bancos dominam o nosso país, o quanto os bilionários é quem comandam, né? Quem tem dinheiro é quem manda. Por isso que eu falo muito da margem social de R$20 mil, que muita gente tem interesse, que não tem condições nenhuma dela ser aprovada pelo jeito que é o texto original. Ela seria maravilhosa do jeito que ela é o texto, né? 20 mil liberado, só descontar 5% do salário.
taxa de juros de 5% ao ano, até 120 dias para pagar, ia ser perfeito, mas os bancos nunca permitirão acontecer uma aprovação dessa, né? Então eu trouxe esse exemplo para vocês verem o quanto que o governo vai ter dificuldades e conseguir reduzir mais ainda. O governo diz que a intenção é reduzir taxa Selic. Reduzindo taxa Selic, talvez ele consiga reduzir um pouco mais a taxa de juros do empréstimo. Vamos ver, né? Mas agora eu vou trazer algumas notícias rápidas que eu considero de suma importância vocês terem conhecimento, então presta atenção aqui comigo. Olha só, pessoal, começando a notícia 1, avança alteração na prova de vida de aposentados residentes no exterior. Gente, a prova de vida não para de ter mudanças, né? E a Comissão de Assuntos Econômicos, olha só o que ela trouxe. Ela aprovou o projeto de lei 3220, gente. Esse projeto de lei aqui, ele altera a forma de se fazer a prova de vida de aposentados e pensionistas residentes no exterior. Tem alguém aí que está me assistindo que não mora no Brasil? É aposentado, é pensionista, mas está fora do Brasil atualmente? Olha só isso, né? Então essa proposta com a mudança, né? O aposentado ou pensionista residente no exterior pode realizar a prova de vida nas embaixadas e consulados brasileiros, que depois encaminharão certificado e documentos ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Segundo o autor, senador Oriovisto Guimarães, o objetivo é facilitar a comprovação por parte dos aposentados que não precisarão mais enviar documentos e meio físico pelos correios ao Brasil. Pelo texto, a presença nos consulados e embaixadas tem o valor de prova de vida e o texto também visa combater fraudes ou atrasos e dar segurança jurídica para os interessados ao tratar do assunto em uma norma legal e não mais em apenas portarias do INSS. Gente, a gente tá vendo que o governo tá com foco na Previdência, tá tendo mudanças, e quem mora no exterior tem que ficar atento, porque você segue regras, né, da Previdência aqui no Brasil. Então todas essas mudanças trazem impacto. Foi aprovado em uma das comissões, ainda tem várias etapas pela frente, a gente vai acompanhar o projeto e uma outra mudança a gente vem trazendo para vocês. Olha só, mais uma aprovação. A comissão promove debate sobre violência contra a pessoa idosa. Gente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados debateu questões relacionadas à violência contra a pessoa idosa. O debate foi solicitado pela deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e a deputada lembrou que em 15 de junho comemorou-se o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, após solicitação da Rede Internacional de Prevenção ao Abuso de Idosos, que é o INPEA. A data busca garantir a proteção dessa população vulnerável às variadas formas de agressões. Por isso, é importante que o poder público esteja atento e crie cada vez mais políticas públicas efetivas e proporcionem a essa população condições para que a longevidade seja acompanhada por bem-estar, qualidade de vida, segurança e respeito. Isso quem disse foi a Flávia Moraes. Então a gente vê aí que a comissão está debatendo assuntos e a violência contra a pessoa idosa vem aumentando. É algo preocupante, alarmante, que não podemos aceitar como sociedade. Temos que proteger nossos idosos e temos que ficar atentos a essa rede de proteção. A terceira notícia, prestem atenção. Olha só. A comissão debate aperfeiçoamento do Bolsa Família. Gente, Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados debateu as ações do novo governo para restituir e aperfeiçoar o Bolsa Família. Essa medida provisória que o governo aprovou, sancionou com a volta do Bolsa Família foi apenas o início das mudanças que o governo pretende fazer no programa. O debate, inclusive, atende a um requerimento da deputada Benedita da Silva e na avaliação da parlamentar, a retomada do programa do Bolsa Família foi medida fundamental de um cenário em que 33 milhões de brasileiros estavam passando fome e quase 53% dos domicílios compostos somente por adultos sofrendo com algum tipo de insegurança alimentar. Então ela lembra que a medida provisória 1164, que foi sancionada ontem, né? Ela definiu novos parâmetros para um novo programa e deve trazer avanços para a redução da fome
e para a garantia do devido acesso à saúde, educação e à convivência familiar e comunitária, em especial às crianças e adolescentes. E uma coisa que vocês precisam saber, aposentado e pensionista, é que o Bolsa Família, segundo o governo Lula, ele será o início do renda básica no Brasil. Ou seja, pela lei, né, vocês aposentados, pensionistas, o Silvio Santos, todos nós deveríamos receber o Bolsa Família, porque se o Bolsa Família é o início do renda básica, o renda básica, para quem não sabe, é a lei número 108/35 de 2004, é a lei que institui uma renda mínima básica a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro, né, que viva no Brasil há pelo menos 5 anos, para que esse pessoal receba essa ajuda do governo federal independente da classe socioeconômica. É isso que é a lei do renda básica. E é importante vocês saberem que ela está sendo discutida. O governo publicou no Diário Oficial da União a criação de uma comissão, inclusive, né? Um grupo de trabalho estão discutindo regras que podem aperfeiçoar e como o governo deve implantar o renda básica no Brasil. Então é importante vocês irem se preparando, porque existe uma grande possibilidade de começar, inclusive, pelo BPC Loas a entrar no Bolsa Família. Então, em breve, gente, esses R$600 pode chegar até vocês também. Então, vamos ficar atentos, porque vai ter mudança. Mas agora vamos falar da nossa charge do dia, nosso momento de reflexão e interação. Preste atenção aqui agora. Olha só essa charge do dia de hoje. Essa charge aqui da Mafalda, ela traz o seguinte, uma reflexão. Ela tá lendo e ela diz: deve seguir sempre o caminho do bem. E ela diz: lógico, com o engarrafamento que deve ter na estrada do mal, o pensamento dela, né? Então a charge, gente, ela mostra a Mafalda refletindo sobre o caminho do bem e do mal. E ela fala que é tanta gente indo para o caminho do mal que deve ter até engarrafamento. Por isso seria melhor, mais fácil, mais rápido seguir o caminho do bem. É uma reflexão mostrando, será que o ser humano está no caminho certo? Será que realmente, né, o caminho do mal é muita gente indo? Vocês acham que é poucas pessoas, né? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando do ser humano nesses últimos tempos? Né, da postura, o egoísmo, o que vocês acham de tudo isso? A violência, as pessoas parecem estar tão intolerantes a cada dia que passa. Será que isso é apenas uma impressão? Será que isso varia de região por região? Será que é um problema mais sério? É um problema mundial? Qual que é a sua opinião como aposentado e pensionista sobre esse assunto? Vai comentando aí. Enquanto vocês comentam, folha de pagamento do mês de junho liberada com sucesso, gente. O INSS desde segunda-feira está averbando normalmente as propostas de empréstimo consignado e a folha está liberada. Você já consegue enxergar a sua folha do mês de junho? Se você ainda não está enxergando, não se preocupe, porque até sexta-feira você vai enxergar, tá bom? Os pagamentos, inclusive, começam a ser liberados na segunda, dia 26. Quem ganha benefício de um salário mínimo, NIS final 1, dia 26, segunda-feira, dinheiro vai estar na conta. Terça-feira, dia 27, NIS final 2. Quarta-feira, dia 28, NIS final 3. Quinta-feira, dia 29, NIS final 4. Sexta-feira, dia 30, NIS final 5. Segunda-feira, dia 3, NIS final 6. Terça-feira, dia 4, NIS final 7. Quarta-feira, dia 5, NIS final 8. Quinta-feira, dia 6, NIS final 9. Sexta-feira, dia 7, NIS final 0. Concluindo os pagamentos do mês de junho para quem ganha um salário mínimo. Já aqueles beneficiários que ganham acima de um salário mínimo, começa na segunda-feira do dia 3 de julho. No dia 3 vai ser NIS 1 e 6. Dia 4, NIS 2 e 7. Dia 5, NIS 3 e 8. Dia 6, NIS 4 e 9. E o dia 7, o NIS 5 e 0, concluindo os pagamentos do mês de junho para quem ganha acima de um salário mínimo. E os pagamentos desse mês vêm com 13º salário adiantado, né? A segunda parcela finalmente começa a ser liberada para vocês junto com esse pagamento. E agora eu quero trazer aqui para vocês, gente, a respeito, olha só, né, do geladinho gourmet. Esse geladinho gourmet aqui, ele trata de uma experiência importante de ajudar você, aposentado, pensionista, todo cidadão brasileiro que queira ter uma renda extra,
a conseguir de uma forma que não precise de investimento alto, de uma forma que você possa trabalhar da sua casa, de uma forma que vocês consigam ter esse dinheiro a mais no final do mês, de uma forma simples, que todo mundo consiga. É um curso completo, básico, simples, mas que ensina não só a receita do geladinho gourmet, mas a como vender, a como calcular uma margem de lucro. Muita gente vendia geladinho, nem tinha lucro, colocava R$3 um geladinho gordo, daqueles grandes, com bastante recheio, a pessoa gastava quase R$3 para fazer o produto, a pessoa não sabia calcular a margem de lucro, porque você tem que aprender a calcular, a tirar o dinheiro do que você gastou, do que você vai precisar comprar para repor aquele produto e o seu lucro. Você tem que ter uma margem, calcular, e esse curso ensina isso, ensina a economizar a embalagem. Tem gente que não sabe economizar a embalagem. Gente, tem que ter certeza do que tá fazendo e de como que faz para você lucrar, e é isso que ele ensina. E aqui eu tô dando um exemplo de geladinho gourmet, mas com esse curso você pode substituir o geladinho por trufa, por marmitex, por qualquer produto que você saiba fazer. É o que muitos aposentados e pensionistas estão fazendo, ainda mais com a entrada do inverno. Então se prepare, o curso custa menos de R$50 e pode te ajudar muito. O link tá no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E agora vamos falar a respeito do 14º salário, mais discussão da reforma. Começando aí com a reforma, o presidente da Câmara quer colocar a reforma tributária em votação no próximo mês. E os governadores reivindicam um tratamento diferenciado para regiões menos desenvolvidas na reforma tributária. A repórter Silvia Mugnato e o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, ouviu os governadores nessa terça-feira do Centro-Oeste e do Norte reivindicações no sentido de diferenciar os tratamentos das regiões na reforma. Todas as solicitações se baseiam na ideia de atenuar desequilíbrios de desenvolvimento em relação às regiões Sul e Sudeste. O governador do Mato Grosso do Sul, que é o Eduardo, ele disse que a distribuição do novo Fundo de Desenvolvimento Regional deve ficar clara já na proposta de emenda à Constituição, ou seja, não pode ser deixada para a lei complementar. E o fundo teria o papel de compensar o fim da guerra fiscal, que permitia aos estados reduzir alíquotas de ICMS para atrair investimentos. E a reforma recria impostos sobre bens e serviços, unifica o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e CONFINS, com cobrança no local de consumo do produto ou serviço. Essa reforma traria diferenças nos tributos para cada região. E eu quero saber o que vocês estão achando dessa reforma, dessa discussão de reforma tributária que está tendo no Congresso. Vocês estão acompanhando, não estão? Vão comentando aí para mim. E agora, vamos falar a respeito do 14º salário INSS, 14º salário para aposentado e pensionista. 13º está sendo antecipado, mas o 14º também. Só que a diferença é que o 13º já é um direito do aposentado e pensionista, aonde você iria receber de qualquer forma. O 14º, ele ainda é um projeto de lei que está sendo estudado, inclusive o governo pediu um estudo sobre ele. E qual é a diferença de antecipar o 14º hoje pelos bancos? Porque é um risco, gente. O 14º, a gente não sabe se ele vai ser aprovado ou não. O que existe é uma luta grande que vem aumentando a chance dele ser aprovado, mas não é certeza. O governo e o Congresso podem decidir não pagar. E se isso acontecer, quem está antecipando o 14º pelos bancos pode ter um sério prejuízo e uma dor de cabeça, porque se o dinheiro não vier a cair na conta, como que você vai pagar esse empréstimo, que é um empréstimo pessoal de um dos juros mais caros que existe em relação a crédito consignado no Brasil? Então tem que tomar cuidado. O 14º que a gente luta não é esse antecipado pelos bancos. O pelos bancos é um empréstimo pessoal. O que a gente está lutando é por um consignado que você não precisa devolver para ninguém. Um consignado não, né? Um 14º. Um 14º que seja um direito seu, uma indenização por tudo que você passou na pandemia, de questão financeira, e que o governo não deu ajuda para você. Então é isso, gente. O 14º ele tem chance de ser aprovado. A gente está lutando, a gente acredita muito que ele possa vir a ser aprovado. A gente vê que a reforma tributária será muito importante para as pessoas, mostrando que nosso país tem divergências entre as áreas econômicas, né? Mas o que não muda é a necessidade das pessoas com dinheiro, seja no norte, no sul, no sudeste, né? Em qualquer parte do país as pessoas precisam de dinheiro. E principalmente
os aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo e têm uma vida muito difícil, né? Muitos tomam medicamento, muitos exigem um custo extra e precisa de ajuda do governo. É uma política pública necessária para o governo realmente discutir e pensar um pouquinho no aposentado e pensionista. E além do 14º salário, existe uma grana que já é sua e que você pode pegar enquanto o 14º não vem, que são dinheiros esquecidos e que estão parados no Banco Central esperando você resgatar. O montante divulgado segundo o Banco Central é de 7 bilhões de reais em dinheiro esquecido que continua disponível para recuperação. Quem apontou isso foi o balanço do Banco Central atualizado. O valor é destinado para mais de 36 milhões de pessoas com valores deixados em instituições financeiras. E a estimativa do Banco do Brasil é que o total de 11 milhões serão devolvidos. No entanto, até o último balanço, apenas 3,9 bilhões foram resgatados. Dessa forma, pessoas físicas ainda têm 5,6 bilhões para recuperar, enquanto empresas têm 1,3 bilhões. E segundo o Banco Central, a maior parcela de valores serem recuperados está nos bancos, que representam 37% do montante, somando mais de 4,1 bilhões de reais. Na sequência estão as administradoras de consórcio com 2,1 bilhões de reais. E com isso, as menores parcelas estão em cooperativas financeiras e instituições de pagamentos que acumulam 635 milhões, 93 milhões e 76 milhões, respectivamente. Dinheiro tá aí. Confira se você não tem uma dessas grana parada. Encerrando o boletim de hoje, o que é, cai em pé e corre deitado, a resposta é a chuva. Charada fácil, Jorge Borges pegou leve com a gente. Um beijo pra você, Jorge Borges, um beijo pra você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o boletim de hoje e à tarde tem live, então eu espero vocês. E gente, não esquece, precisou de empréstimo consignado? Chama a INSS. Muita gente tá caindo em golpe, infelizmente, e é triste ver muita gente depois vindo pedir ajuda e não tem o que fazer, porque a pessoa caiu em golpe, ela vai ter que entrar com ação judicial, ela vai ter que correr atrás dos direitos, buscar um advogado. Então evite isso, evite essa dor de cabeça. Você é aposentado, é pensionista, é BPC Loas, tem margem, quer empréstimo, chama a nossa equipe, porque a gente não cobra nada de você e a gente acompanha o seu processo junto com o banco para você não cair nessas armadilhas, tudo bem? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.